Se você já desenvolve pelo menos há algum tempo com o Lovable, você já deve ter enfrentado alguns problemas com ele. Eu já recebi vários feedbacks. O Lovable ele não para de travar. O meu Lovable nunca dá certo. Eu nunca consigo criar um aplicativo mais robusto. E se você se identifica com uma dessas pessoas, esse vídeo eu criei exatamente para você. Um vídeo onde eu vou te mostrar os 3 principais erros que você está cometendo com o Lovable e provavelmente você nem sabia. Se você ficar até o final desse vídeo, eu te prometo que eu vou te provar que o problema não é o Lovable. Então vamos lá, vamos direto pro nosso vídeo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafa Voz, e nesse canal você aprende tudo que você precisa sobre a plataforma do Lovable. Uma plataforma incrível, onde você com apenas uma prompt consegue criar qualquer tipo de aplicação que você queira. Seja um site, um e-commerce, uma landing page, enfim, qualquer coisa que você quiser, sem precisar programar. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e liga suas notificações. Eu percebi que nossos vídeos estão alcançando bastante gente, mas ainda tem muita gente que assiste sem se inscrever. Então se esse for seu caso, já se inscreve aqui e me dá uma forcinha. Bom, então como eu falei lá no início do vídeo, existem 3 principais erros que as pessoas cometem quando elas estão utilizando o Lovable. E sem mais delongas, porque vocês que já me acompanham há tempo sabem que eu não gosto de enrolar, vamos logo para o nosso primeiro erro. O primeiro erro de todos é você não ter noção do que é um front-end e um back-end. Em resumo, um front-end é exatamente aquilo que a gente vê, ou seja, toda a estrutura do seu site, toda a parte de design do seu site e até algumas funcionalidades que você adiciona nele sem utilizar a base de dados. Enquanto o back-end é responsável por toda a lógica da sua aplicação. Seja autenticação, requisição API ou qualquer tipo de ação que o seu sistema prometa fazer. Isso parece ser tão simples, mas isso é um problema que muita gente que começa no Lovable e já cria uma aplicação nunca estudou ou nunca nem ouviu falar nessa diferença. E se esse for o seu caso, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que foi um vídeo inclusive mais antigo aqui no canal, mas que explica muito bem como que funciona essa relação entre front-end e o back-end. Eu realmente chamo esse vídeo de o mais importante do canal, porque sem ele não adianta nada você criar coisas bonitinhas, porque elas nunca vão funcionar. O segundo erro que eu vejo que é mais comum é utilizar uma prompt da forma correta. Uma coisa que você tem que entender é que a inteligência artificial hoje, ela já entende muito bem o que a gente fala. Só que ela não entende tão bem quanto de fato um humano. E principalmente quando a gente está falando da plataforma do Lovable, que ela é única e exclusivamente programada em ajudar você a criar um software. Eu sei que isso pode estar parecendo loucura, né, o que eu estou falando, mas isso faz todo sentido, porque quando você começa a conversar com sua aplicação e achar que ela tá já pensando no que você tá pensando também, só porque você falou algumas frases, você tá completamente enganado. A inteligência artificial, ela não tem capacidade de pensar muito além do que você tá passando para ela. Então é muito importante que você passe tudo o que você precisa do seu projeto de forma muito detalhada. Se você vai adicionar uma API, você tem que passar todas as requisições necessárias para ela realmente entender como funciona toda aquela documentação. Se você vai construir uma aplicação com toda a sua base de dados, você também precisa passar para ela da forma correta. E aí você deve se perguntar, como que eu posso criar essas prompts da forma correta? Bom, existem algumas formas, né? Existem alguns métodos mais simples, por exemplo, você pode pedir para o ChatGPT para ele formatar numa prompt organizada o que você quer pedir. Aí você cola que o ChatGPT gerar e manda no Lovable, mas sabendo quanto que isso é importante, dentro da minha comunidade eu criei um agente, ou seja, uma inteligência artificial para os alunos do meu curso, onde você pode utilizar para criar suas prompts iniciais. Olha só, isso daqui é a estrutura da minha comunidade por dentro, né? Aqui você pode ver o feed com todas as notícias, enfim, todos os alunos, mas aqui nessa aba prompt você consegue acessar a maioria das prompts que eu utilizo, tanto aqui no canal quanto também lá nas aulas que tem dentro do curso, mas aqui em cima a gente tem um criador de prompt. É só você clicar aqui em cima e aqui você digita o que você precisar digitar, ou seja, exatamente o que você digitaria para o Lovable. Primeiro digita aqui para criar o seu projeto. Olha só, eu coloquei aqui, quero criar um e-commerce para vender minha loja de roupa que se chama Zara. Quero ela minimalista, preto e branco. E logo aqui embaixo, olha só, ele já criou um prompt
muito mais organizada do que se eu tivesse mandado isso daqui para o Lovable. Aqui tem um resumo, né, de uma forma muito estruturada, todas as partes do nosso site, né? Olha só, tem todos os detalhes aqui e tudo isso faz com que o Lovable entenda muito melhor a sua aplicação. Mas aí você deve estar pensando, por que eu vou fazer isso? Para que eu vou precisar estruturar toda a nossa prompt? Porque quando eu mando simplesmente uma palavra ou poucas palavras para ele já constrói para mim uma aplicação que fica até legalzinha. E é aí que você se engana, porque por mais que ele tenha construído já uma aplicação que, pelo menos na primeira página, ele parece estar bem legal já, e pode parecer que tem o mesmo resultado de uma prompt muito estruturada, você lembra quando eu falei que você precisa passar toda a ideia para o Lovable? Quando você passa apenas uma frase, ele pode até construir uma página bonitinha, mas você não está agregando nada ao conhecimento do Lovable naquele projeto que você quer desenvolver. Em outras palavras, quando você estiver numa etapa lá na frente, simplesmente porque você não criou a partir de uma prompt muito organizada, você vai começar a perceber que o Lovable já não está entendendo mais nada da sua aplicação. Isso porque no início você não falou para ele exatamente o que você deseja do seu projeto. É óbvio que não é com uma prompt que você já vai desenvolver toda a sua aplicação, mas nesse primeiro prompt inicial é muito importante que você deixe muito claro o que você quer para essa sua aplicação, pelo menos relacionado à parte estrutural e como essas páginas se conversam. E o terceiro erro, que eu acho que esse sim é o mais comum de todos aqui, porque, querendo ou não, a maioria das pessoas já entendeu, pelo menos nos últimos vídeos, que eu sempre utilizo o criador de prompts, então a necessidade de ter um criador de prompts está clara, mas existe um terceiro ponto que é muito importante, e esse é o que eu mais escuto nas mentorias que eu dou, seja para alunos ou para vocês aí que fazem parte do meu canal do YouTube, e que normalmente vem acompanhado da seguinte frase: o Lovable não funciona, o Lovable não cria aplicativo robusto. E esse terceiro erro nada mais é do que o problema não é o Lovable, é o seu Supabase. Você dominar o Supabase é tão importante quanto você dominar o Lovable. Eu diria que é realmente uma relação de 50-50. Então, se você não entende nada do que está acontecendo no Supabase, você não vai conseguir criar uma aplicação no Lovable. Assim como se você não conseguir mexer no Lovable, obviamente você não vai conseguir criar uma aplicação no Supabase se você não sabe programar. Se você é uma pessoa que desenvolve com Lovable e não sabe pelo menos um desses pontos que estão aqui, eu te garanto que você vai enfrentar problemas ainda com a sua aplicação. Isso porque todos esses pontos que eu apresentei para você são super necessários se vocês querem aprender a criar uma aplicação muito mais robusta. Um ato muito comum, que inclusive até você talvez faça nas suas aplicações, é quando você pede para o Lovable conectar com o Supabase e criar uma tabela, ele manda um código SQL, como você está vendo aí na tela, e você não entende nada que está acontecendo. Apenas aperta para ele executar aquele código e acha que tudo vai ficar certo. E sabendo que isso não é um conhecimento simples e provavelmente você que está buscando criar uma aplicação no Lovable precisa saber disso, eu vou estar lançando nos próximos dias lá no curso exatamente esse módulo que você está vendo aqui. E na minha opinião, esse daqui é o módulo mais importante depois do módulo de fundamentos que a gente tem lá no nosso curso. E eu te garanto que esse conhecimento do Supabase é crucial se você realmente quer criar aplicações e parar de ter toda essa experiência negativa que você está tendo, do Lovable travando e não entendendo mais nada que você está fazendo. Um módulo dentro do meu curso que vai fazer com que você domine a criação de tabelas, conexões APIs, enfim, tudo que é necessário para o seu back-end estar totalmente organizado. Inclusive, uma das informações mais importantes dentro desse módulo também é a parte de segurança, como que você pode organizar a sua base de dados de forma muito mais segura do que você vem construindo ultimamente. Então, se você quiser fazer parte desse curso e dessa comunidade e aprender finalmente através desse módulo incrível, basta você clicar aqui embaixo no primeiro link na descrição que eu te espero por lá. Muito obrigado por ter ficado até aqui, isso realmente significa muito para mim. A gente cresceu o nosso canal e em 3 meses a gente atingiu mais de 25 mil inscritos. Eu nunca pensei, há 3 meses atrás, que a gente atingiria isso de forma tão rápida. E isso tudo é graças a você, que vem me acompanhando, que vem deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Isso representa muito para mim. Muito obrigado por todo o apoio e eu te espero na próxima.